Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Lins aqui de novo, mais uma vez trazendo um vídeo. E nessa semana vocês vão ver que o tema desse vídeo é bem legal. Quem já viu aqui na legenda sabe o que eu estou falando. Então chega mais que hoje eu vou te ensinar. Toda semana a gente traz vídeos aqui falando sobre Rancher, sobre Kubernetes, sobre distribuições de Kubernetes e muito mais. Só que hoje a gente vai trazer um tema fundamental, é a base de tudo isso, né? Nós falaremos sobre container. E não é somente falar sobre ele, nós vamos passar um tutorial também como você criar o seu primeiro container, como você rodar o seu primeiro container e como você faz para criar seus próprios. Lembrando que o vídeo de hoje é bem introdutório, o objetivo aqui é trazer só o básico para que a gente possa conversar depois mais para frente, beleza? Bem legal aqui é que os pré-requisitos são mínimos. Basta que a gente tenha instalado em qualquer sistema operacional Linux rodando o Docker e também, mais para frente, um Docker Compose. Então, para você fazer esse tutorial comigo, a gente vai precisar desses dois pacotes instalados e depois a gente consegue então seguir. Enquanto você deixa tudo preparado, todos os pacotes baixados aí, vou falar um pouquinho sobre a diferença de uma máquina física para uma máquina virtual, tá? É um introdutório, sempre que a gente vai falar sobre container, a gente traz esse tema, porque a gente entende o panorama, né? Como que container veio para atender algumas demandas específicas. A gente repara, a gente tem que as nossas aplicações físicas, nossas máquinas físicas ali rodando dentro de uma sala gelada, onde fica ali com monitoramento constante. Quem já teve a oportunidade de visitar um data center sabe o que eu estou falando, né? Máquinas físicas ali ocupando um espaço, legal? E a gente também tem aí o avanço um pouquinho, né? A gente trabalhando também com máquinas virtuais. Então, um cenário dos dois, coloquei lado a lado essa comparação para mostrar para vocês diferenças entre essas duas arquiteturas. Nessa primeira aqui da máquina física, nós temos aqui a primeira camada, uma infraestrutura. Essa infraestrutura que a gente já sabe, toda aquela parte do hardware, né, que a gente tem compartilhado dentro de uma máquina física. Então, seja o mesmo disco, o mesmo SSD, o mesmo HD, ou então também trabalhar com a mesma placa de rede e outros elementos. Nessa camada aqui mais de cima, a gente tem um sistema operacional que está rodando dentro dessa nossa máquina física, e o papel dela é fornecer insumos, fornecer uma base para a gente conseguir rodar de fato nossa aplicação, que é a terceira camada aqui de cima. Então, máquina física vocês podem denominar aí como seu laptop que você está assistindo aqui esse vídeo, ou então seu celular. Qualquer coisa é chamado de máquina física. Você está vendo, você está tocando. Legal? Agora a gente fala sobre máquina virtual. Qual que é o intuito da máquina virtual? Para que a gente utiliza, né? Então, também aqui nessa imagem mostrando, agora a gente tem uma diferença entre essa arquitetura. A gente tem essa parte da infraestrutura presente em ambos, tá? Destacado aqui também agora. Mas nessa segunda camada já tem uma primeira diferença. A gente está trabalhando com o que chamamos de hypervisor. O que é ele? Esse hypervisor, ele é um processo que está rodando dentro de nossa máquina física até então, e ela entrega recursos para que a gente possa subir máquinas virtuais. Basicamente, ela vai fazer essa ponte entre a nossa infraestrutura física, todos aqueles componentes, como eu comentei, disco, placa de rede e outros, para que nossa máquina virtual também tenha acesso a elas. Então vocês podem perceber como foi mais ou menos o processo de transição entre a utilização 100% da máquina física para agora começar também a utilizar máquinas virtuais, né? Lembrando sempre que a gente tem cenários aí onde os dois estão coexistindo. Então não é porque que eu tenho o advento agora de máquinas virtuais, máquinas físicas ficaram ultrapassadas, tá? A gente vai ver mais para frente que algumas aplicações precisam rodar nesse tipo de máquina. Mas o que eu quero trazer para vocês é o primeiro problema que a gente encontra quando está falando sobre máquinas virtuais. Nessa imagem aqui, ela é bem legal porque ela representa mais ou menos de cada um desses carros, né, desses caminhões aqui, um processo que a gente está colocando ali em cima, né, colocando o overhead. Então, começando pelo número 4, a gente tem um carro, provavelmente está quebrado, e ele tem ali um motor, tem também portas, tem vidros, todos os elementos que funcionam, né, para um carro funcionar. Esse carro, por sua vez, está em cima de um outro veículo que provavelmente também está quebrado, mas que também possui a mesma quantidade de recursos. O que eu estou falando com isso? Ele também possui motor, ele também possui portas, ele possui elementos a mais. A mesma coisa para os demais.
segundo e o primeiro está fazendo todo o papel, né? Toda aquela parte de sustentar todo mundo ali, ser enviado de um lugar para o outro, enfim, funcionalidade aqui do guincho, no caso, mas trouxe essa figura justamente para evidenciar um primeiro problema que a gente tem com máquinas virtuais. Isso acontece mais ou menos da mesma forma, tá? Se a gente tira dessa abstração e coloca de novo aqui dentro da máquina virtual, o que a gente tem é a nossa máquina física, que agora está subindo máquinas virtuais, porém, cada uma dessa máquina virtual precisa ter um sistema operacional ali para ela, precisa ter alguns recursos também, subir um sistema operacional completo, com algumas aplicações, com alguns softwares, ferramentas que você não vai precisar para sua aplicação, e tudo isso traz um overhead para a gente. O que você tem é uma sobrecarga também da sua máquina hospedeira, daquela máquina que está subindo ali também suas máquinas virtuais. Então, ela vai ficar ali com CPU no talo, vai ficar com a memória ali também bem alta. E isso não é legal. Então, já que eu estou vendo que a máquina física é o meu problema, por que a gente não abandona logo esse tipo de infraestrutura e vai para outras, né? Justamente por conta dessa imagem aqui. Dentro de máquinas físicas, nós rodamos algumas aplicações. Essas aplicações são chamadas monolíticas. Nessa animação que acabou de aparecer na tela, ela tem aqui começando tudo através de uma interface de usuário, ou seja, o usuário fez acesso ali através do seu computador e aí fez um acesso utilizando a aplicação que, por sua vez, teve toda uma lógica de negócio, né? Forma que essa aplicação está trabalhando dentro de umas normas, dentro de alguns quesitos de segurança interno. E depois, provavelmente, também teve aí uma camada de acesso ao banco de dados, tá? Você tem essa interação do início ao fim, cada uma dependente uma da outra. Então, nesse pipeline que eu estou mostrando para vocês, a gente tem evidenciado que cada um desses processos, cada uma dessa etapa, precisa que a anterior, né, execute com sucesso para que ela avance. E agora a gente começa a falar sobre um novo conceito de aplicação, que é uma aplicação dentro do quesito de microserviços. Tudo começa bem similar, através de uma interface de usuário, onde ele vai fazer acesso ali também na sua aplicação, só que agora vocês já estão vendo a diferença, que apareceram vários serviços. São os meus microserviços. Podem chamar isso de aplicação A, aplicação B, aplicação C. Já de início, a gente vê uma diferença tremenda com aquela aplicação monolítica que a gente estava falando, porque agora a gente consegue, por exemplo, um cliente que queira acessar somente esse microserviço C, ele consegue vir aqui através e não precisa esperar ninguém, nenhum outro microserviço, nenhum outro processo para fazer sua atividade, tá? Se a gente avança também, cada um desses microserviços podem ter comunicação com o banco de dados, mesma forma daquela camada anterior. Também podem ter outros elementos de comunicação de rede e outros. Legal, mas o que são containers? Um container, ele é composto apenas através de um Dockerfile e, se você necessitar, um Docker Compose. Nessa abstração, esses dois nomes é para representar arquivos do tipo YAML, a gente já vem falando bastante deles, e tudo isso dentro de um novo tipo de infraestrutura que a gente chama como infraestrutura como código. O que isso quer dizer? Esse meu arquivo Dockerfile tem instruções onde tem linhas ali bem evidenciadas, cada uma dessa linha faz um comando que é traduzido ali para linguagem de computação, e ao final o que a gente vai fazer é dar instruções para a gente montar a nossa aplicação de acordo com esse arquivo, que molda esse arquivo. Depois que a gente já tem esses dois arquivos, basta que a gente dê um comando e pronto, a gente já tem um container, nossa aplicação 1 está pronta, né, empacotada aqui, pronta para rodar em qualquer lugar. Ah, mas vi agora que existiam as máquinas físicas, as máquinas virtuais, você está me falando que existe então outro tipo de abordagem, agora de containers? Exatamente. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que agora a gente também pode fazer aquele mesmo comparativo, só que agora comparando a nossa VM, o que a gente tinha de mais top dentro da nossa infraestrutura, com os nossos containers. Então, se a gente compara também os dois, conseguimos ver que essa camada do hypervisor não existe mais. E alguns elementos, como por exemplo o sistema operacional aqui do guest, do convidado, não existe mais também. Então a gente está eliminando alguns processos, trazendo para dentro dessa abordagem aqui de containers, onde a gente possui infraestrutura rodando, ainda é dentro de uma máquina, tá bom? Mesmo se for na nuvem, dentro de uma máquina. Sistema operacional rodando, seja o Ubuntu, seja o Windows ali.
e uma camada do runtime que a gente chama, que nesse caso está sendo evidenciado como o Docker. Existem outros, mas o Docker é o mais utilizado. E em cima dele está o universo. Você pode criar suas aplicações que nem está demonstrando aqui, como aplicação A, aplicação B e até aplicação F. Então, antes da gente prosseguir, queria evidenciar por que a gente está utilizando container, porque a gente está crescendo bastante esse uso. São esses 4 pontos aqui que eu coloquei. Primeiro, bem importante, é um tempo mais rápido, né? Então, cada vez mais nossos serviços, nossas aplicações precisam performar muito mais rápidas e serem construídas mais rápidas também. Então, um container entrega para a gente um tempo mais rápido, liberdade de escolha também, isso é bem legal. Naquele aspecto que eu comentei, que a gente pode escrever o nosso próprio código, a gente vai dizer ali o que a gente vai utilizar. Se é o sistema operacional, um Basic System, Linux, Ubuntu, se está utilizando o sistema operacional SUSE Enterprise ou OpenSUSE também. Ah, e o legal é que você também tem liberdade para você ir para a nuvem, privada ou não, e fazer também um misto desses dois. São outros 2 elementos importantes que estão destacados aqui: redução de infraestrutura e aumenta a potência da TI. Então, bastante o conceito de DevOps que a gente vem ouvindo falar, que a gente vem trazendo, é justamente isso, né? Você conseguir reduzir o custo dentro de uma infraestrutura, tanto com parte de máquinas como licenças também, e aumentar o potencial quando você conversa diretamente com operadores e desenvolvedores numa linha ali bem próxima, onde flui bem mais rápido. Então, só um panorama para a gente fazer aqui uma abstração bem rapidinha sobre como é a vida sem container e uma vida pós-container. Vou mostrar para vocês como é que é um processo. Do lado esquerdo, a gente tem um time de desenvolvimento e do lado direito, bem separado, um time de operações. O caminho que a gente precisa percorrer começa para requisitar um recurso, isso parte do time de desenvolvimento, que uma vez pede para o time de operações esses recursos. Quando ele é entregue, a gente consegue começar a trabalhar no script do deploy. Lembrem que esse processo pode ficar parado por muito e muito tempo. Já trabalhei em lugares que só essa primeira interação demoravam semanas. Então, é algo que a gente tem um primeiro problema aqui na entrega da nossa aplicação que pode atrasar. Beleza, tenho o meu recurso provisionado, criei meu script, vou mandar para o time de operações que vai pedir para ajustar o meu deploy. Então, voltou para mim de novo, vou ajustar o meu deploy. Se também nesse ajuste eu descobrir que tem uma nova dependência, vou pedir para o time de operações instalar essa dependência na máquina que eu estou rodando a aplicação, né? Ou então nas máquinas que vão rodar. E isso pode ficar nesse processo aqui, em loop infinito, parado aqui um tempão, e sua aplicação, que era crítica, precisava estar no ar, vai demorar cada vez mais. Agora a vida com container é muito mais fácil, a animação vai ser muito mais rápida aqui, porque tudo começa no build da nossa imagem. Então o time desenvolvedor está aqui construindo naquela forma ali com seu Dockerfile, criando a sua imagem, e depois ele vai mandar para uma registry própria. Ou seja, pode tanto ser para uma registry privada deles, ou também um Docker Hub, né, que a gente já está acostumado a utilizar. Enviou para a registry, pronto, manda para operações somente para ela provisionar algumas informações de configuração, alguns elementos, azeitar tudo certinho e passar para você que beleza, pode fazer o deployment no ambiente que você quer e a aplicação foi entregue. Então olha que bacana como é. Só nesses 2 exemplos aqui bem rápidos, a gente viu como que a interação fica bem mais fácil, bem mais simples, quando a gente está falando com containers, né? Não, legal. Já utilizo, já sei essa parte teórica todinha. O que eu quero mesmo é aprender como criar o meu primeiro container. Então, vem comigo que eu vou mostrar aqui exatamente como a gente faz para criar. Tudo começa com a interação de um usuário criando seu Dockerfile. Através de um comando para fazer o build dessa imagem, ele vai construir a sua imagem. Nesse processo aqui, ele já está pronto para ser enviado para uma registry. Nesse caso, todas as dependências, todas as bibliotecas, tudo que você precisa que contenha dentro da sua aplicação vai estar aqui dentro dessa imagem e pode estar pronta para rodar dentro de um container aonde quer que você queira. Com esse seu container que a gente vai então fazer o processo de escalar, o processo de mover de uma máquina para outra, parar, rodar novamente. Coisas que a gente já sabe que é mais fácil com o Kubernetes e com o Rancher gerenciando esses Kubernetes, certo? Como é a estrutura de um Dockerfile? Esse arquivo ele é composto por algumas linhas específicas. A primeira dela, mais importante, é a gente ter o from.
Esse from diz pra gente qual base system que a nossa aplicação vai performar, aonde que ela vai rodar em cima. Seria o nosso sistema operacional aqui. Nesse meu caso, estou especificando que eu estou pegando uma da registry da SUSE, estou utilizando aqui somente com o Python instalado na versão 3.6. Então esse é outro elemento legal. Lembra quando eu falei que o container também é bem mais leve? Um dos fatores é por essa linha aqui. A gente tem dentro desse nosso base system somente um Python instalado, e se a gente for tentar rodar dentro desse container, vai ver que nem um Vim, nem nada está instalado, né? Porque é somente aquilo que a gente precisa mesmo, nesse caso, o Python. Próxima linha, essa é de caráter opcional, é um label para a gente colocar dentro da nossa imagem, para separar, colocar algumas anotações, saber qual time que desenvolveu, quem foi a pessoa, certo? Já essas três linhas aqui, elas são bem importantes e já começam a fazer os primeiros procedimentos aqui dentro do meu container. Nesses três comandos, tudo começa com o run. Eu estou especificando que eu quero rodar alguns comandos aqui dentro. Que comandos são esses? Comandos que eu preciso para setar o ambiente. O primeiro aqui é rodar um zipper refresh com alguns parâmetros que ele vai fazer é dar um update ali nos meus repositórios. O segundo, eu estou instalando aqui o Python 3, o pip, para a gente conseguir instalar nossas bibliotecas que são necessárias. Então estou dando meu install aqui também. E o último, estou dando um upgrade no meu pip. Então são elementos que a gente já está acostumado a utilizar, inclusive roda isso dentro do nosso bash. Seguindo aqui, dentro da nossa construção do Dockerfile, próximas três linhas aqui são três linhas diferentes. A primeira, workdir, está trazendo para a gente aquilo que a gente tem dentro do Linux, exatamente um mkdir. Estou dizendo aqui é que eu quero criar um diretório e quero já executar os próximos comandos dentro desse diretório que eu criar. Tudo isso através dessa única linha. Próxima linha, eu estou dizendo que tudo que está nesse meu diretório aqui, no caso da máquina hospedeira, a máquina que eu estou utilizando para criar o meu container, eu quero que você monte, que você leve para dentro do meu container, lá dentro desse meu diretório /app. Então aqui a gente começa a trabalhar também com volumes dentro de um container, legal? Então a ideia da gente conseguir colocar elementos, colocar também scripts, imagens, o que você quiser dentro desse seu container, você vai fazer com essa única linha aqui, bem simples. E essa última linha aqui, bem parecida com aquelas que a gente estava rodando lá em cima, é para a gente especificar o nosso pip, dar um install em todos os nossos requirements, todas as nossas bibliotecas que estão listadas dentro desse meu arquivo txt, que uma vez estava dentro do meu host hospedeiro, agora já está dentro do meu container, né? Eu copiei tudo para lá. E por fim, vou deixar aqui um comando para executar aqui dentro do nosso bash o Python 3, executando um script Python chamado app.py. Pronto! A estrutura de um Dockerfile, por mais simples que seja, ou mais complexo, ele vai seguir essas instruções, pode ter algo a mais, pode ter alguns elementos a mais, mas está tudo referenciado também na documentação do Docker, né, para você construir o seu container. E isso aqui traz para a gente já umas características bem legais. Então, vamos colocar a mão na massa, vamos agora rodar o nosso primeiro container e logo em seguida construir o nosso primeiro. Então, essa é a parte que a gente vai utilizar uma máquina virtual ou uma máquina física para ser hospedeiro, para ele rodar os nossos containers. Nesse momento, a gente vai precisar de uma máquina física ou virtual para a gente utilizar como hospedeiro, para a gente criar o nosso container em cima dele. No meu caso, estou rodando aqui dentro de uma infraestrutura na nuvem, eu estou rodando o sistema operacional aqui, o slash 15sp3, e com esse comando aqui, systemctl status docker, eu sei que meu Docker está rodando e ele está ativo. Essa é a única coisa que eu preciso para começar a criar o meu container. Então, legal, estou com minha infraestrutura, estou com meu Docker rodando, vou executar um comando chamado dockerps para listar os meus containers que estão rodando, no caso nenhum. Isso me deixa apto para rodar o nosso primeiro comando, que é um docker run. O que esse docker run vai fazer? Vai rodar um container que a gente está especificando, no caso a imagem, o nginx, e passando um parâmetro aqui, "-p", para a porta, ou seja, a gente está fazendo um bind do nosso container ali na porta 80 que está servindo o nosso nginx, para a porta 80 do nosso server aqui no nosso hospedeiro. Esse parâmetro "-d" é só para deixar o nosso terminal livre para a gente conseguir ainda fazer as operações e ele rodar em background. Se vocês derem esse comando aí,
vocês vão ver que vai ter aparecido um hash e pronto, estou livre para usar meu terminal, foi justamente isso que a gente quer. Mas Gabriel, como é que eu sei que está rodando o meu container? A gente vai ver isso justamente com aquele comando que a gente rodou aqui de novo, mais outra vez, docker ps. Agora está listando para a gente, junto com esse hashzinho, a parte do hash que mostrou, o nome do nosso container e também o comando que está rodando e algumas outras especificações. Um fato legal é que quando a gente especifica um container dessa forma, ele pega um nome aleatório. Nesse caso, é o Agited Matsumoto. É sempre um adjetivo e um nome, tá? Isso é como a gente vai referenciar o nosso container aqui dentro. Então, se a gente quiser, por exemplo, dar um stop, remove, delete, sempre vai ser utilizando esse nome ou esse hash. Como é mais difícil trabalhar com hash, geralmente a gente utiliza o nome. Bom, legal, mas como é que eu vou acessar então o meu container? Ele está rodando, mas como que eu acesso? A gente tem aqui, justamente nessa porta, dizendo que no nosso host aqui, dentro da nossa porta 80, a gente está servindo o nosso container, né? Que é o que a gente fez justamente com o comando 8080. Então, se a gente pegar aqui o nosso IP, rodando o comando IPA, a gente pega algumas referências sobre nossas interfaces de rede. Pode ser que o seu seja esse ETH0 ou em NO0 também. E você vai acessar através desse endereço IP aqui. Basta copiar e colar no seu browser. No meu caso, como eu estou rodando dentro da infraestrutura na nuvem, eu preciso do meu IP público. E ele é diferente do que está mostrando aqui. Então, aqui dentro do meu browser, eu vou colar na caixinha o endereço público da minha instância e tá lá. Bem-vindo ao Nginx, a tela default do nosso container, tá? Então, simples assim, a gente conseguiu subir um container utilizando a imagem default, que foi pegada ali através da Docker Hub, e a gente já está servindo o nosso container Nginx com a página default. Legal? Mas se eu quisesse mudar essa página inicial, se eu quisesse trabalhar com volumes, montagem dentro do meu container, como é que eu faço? Aqui dentro da minha instância, vou limpar aqui a tela para ficar mais fácil, eu tenho um diretório chamado site content. E então, aqui dentro desse meu diretório, eu tenho um arquivo HTML chamado index, é justamente esse que eu quero substituir, né, por aquele meu default. E se eu der um cat nele, vocês vão ver que é uma sintaxe aqui de HTML puro mesmo, colocando somente um olá, esse é o primeiro container. Uma mensagem bem interessante aqui também. Então, é só para a gente substituir aquela tela default do nosso Nginx. E como é que eu faço então agora para rodar o container agora com essa minha página aqui de index? O comando é bem parecido que a gente executou antes, agora com a diferença que a gente está passando o parâmetro "-ti", isso aqui vai criar para a gente um pseudo TTY, né? um bashzinho ali para a gente rodar um comando. O "-d" para rodar, deixar o terminal livre, "-p", o bind da nossa porta, se vocês repararem, estou utilizando uma outra porta aqui, porque o meu container ainda está rodando, eu quero que ele ainda esteja no ar, mas agora eu estou reservando uma outra porta aqui dentro do meu host físico para servir a mesma porta ali dentro do meu container. Legal? Seguindo, outro parâmetro, "-name. Se vocês lembrarem, eu falei que quando a gente está com container, ele vai dar um nome aqui aleatório, né? Então é sempre um adjetivo e um nome bem legal, eles são bem criativos. Mas caso você queira colocar o seu próprio, basta que você coloque aqui "-name e passe o nome do seu container. E "-v é justamente o nosso volume que a gente quer montar lá dentro do nosso container. Nesse meu caso, estou passando aqui o diretório site content e estou fazendo um bind para ele montar lá dentro do user share nginx HTML. É justamente essa página lá onde tem o index do HTML default. Por final, a minha imagem que eu estou utilizando em Nginx. Deu um erro aqui falando que já tem um container chamado meu Nginx. Ele já está em uso, tá? Então vamos resolver isso daqui. Se a gente dá um docker ps, não mostra nada pra gente. Porém, existem alguns aqui dentro do docker ps "-a". Ele mostra tudo que a gente já rodou algum dia. Inclusive tem esse daqui, container que chamava realmente meu Nginx. Então ia dar um problema, porque ia dar o mesmo nome, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora é aprender um outro comando que é o docker rm. E a gente pode passar tanto esse hash quanto o nome. No caso, vou escolher o nome e pronto, deletou. Como eu sei que funcionou,
ps-a de novo, não mostra aqui aquele nosso container. Então, voltando, vou limpar a tela. Acho também que eu tenho que sair dentro dessa pasta do site content, tá? Por causa do meu comando. E vou executar ele novamente. Tá lá. Agora, o hash aqui, a gente já sabe que o nosso container subiu. Se eu der o docker ps, tá rodando meus dois containers, um que foi um nome aleatório e um outro chamado meu nginx que está servindo na porta 8080. Vamos ver se isso é verdade então. Vou abrir de novo aquela minha janela, copiar aqui meu endereço público, lembrando que se eu colocar a porta sem porta aqui, né, a porta default é 80, ele está acessando o meu primeiro container, legal? Agora, se eu colocar o 8080, o que vai acontecer? Olá, meus amigos, esse é o primeiro container criado. Se gostou, siga o canal e deixe seu like. Essa é a mensagem importante e a gente viu que o nosso container agora está servindo o que a gente quer, né? Então, com isso, a gente já aprendeu como que a gente vai criar um container com as nossas especificações, com a nossa página, porém, utilizando uma imagem já criada por alguém. Ah, pessoal, um ponto interessante, né? Agora a gente começa a ver algumas funcionalidades legais quando a gente está falando de Kubernetes, quando a gente está falando sobre o Rancher. Se vocês repararem em todos os vídeos, a gente fala que ele vai orquestrar os seus containers, vai orquestrar o seu cluster Kubernetes. Por que isso? Quando a gente está aqui dentro, tenho meus dois containers rodando, se eu der aquele comando docker rm e vou apagar esse meu container chamado meu nginx, vou ter que passar uma flagzinha "-f" para forçar, porque ele está rodando, tá? Mas ele vai deletar. E se a gente aguardar um tempinho e rodar de novo o comando, vai ver que sempre vai ter somente um container. Aquele container que a gente acabou de deletar morreu. Então, se a gente der um refresh aqui também, ele vai ficar paginando e não conseguiu acessar o site, tá? O que aconteceu aqui? A gente ficou sem o nosso container morreu. Se porventura alguém na sua infraestrutura deletou esse container, ele não existe mais, você perdeu tudo que estava rodando lá dentro. E essa é a característica efêmera que a gente chama do container, né? Ele é feito justamente por conta disso. Ele vai subir, vai fazer rodar sua aplicação, mas não vai persistir dados. Se você deletar, ele morreu. É por isso, então, que a gente começa a utilizar Kubernetes, que a gente vê a importância de um gerenciador de containers, justamente para, caso aconteça algo desse tipo, a gente está blindado, a gente não vai sofrer, a nossa aplicação vai continuar existindo. Então vamos agora criar a nossa própria imagem. Antes disso, vamos remover todos os nossos containers aqui rodando. A gente tem um, mas vou rodar esse comando aqui que ele vai pegar, inclusive, aqueles que estavam parados lá antes, ok? E remover. Apagou aqui meus 3 containers. O primeiro passo que a gente vai precisar é criar o nosso arquivo chamado Dockerfile. Se vocês lembrarem da explicação, Dockerfile é onde a gente vai colocar as instruções para a gente criar a nossa imagem, certo? Então, estou dando o primeiro comando aqui, o from, ou seja, o nosso base system, de onde que a gente vai utilizar o nosso sistema operacional, né, daqui do nosso container. No meu caso, é o nginx, então simples, bem leve, somente o nginx aqui dentro, especificando a versão latest dele, beleza? Que vai ter um sistema operacional rodando, mínimo, com o nginx já rodando, já servindo na porta 80. Mas, como eu quero colocar alguns elementos aqui, eu vou adicionar 2 outras linhas. Essa primeira é um de copy, na verdade as duas são de copy, e cada um vai fazer algo diferente. Nessa primeira, estou copiando desse meu diretório aqui dessa máquina, index.html, para aquele que eu comentei, que a gente já fez lá dentro do nosso container, certo? A gente vai substituir o nosso index por esse que a gente criou agora. O segundo comando é colocar uma imagem lá dentro. Então tem uma imagem aqui dentro do meu diretório também, o nome dela é geeko.jpg, e vou montar lá dentro também do meu mesmo diretório do nginx, porém aqui com esse nome. Bacana, fiz isso, agora a gente salva, sai e vai rodar o seguinte comando. Docker build -t, a gente vai especificar aqui uma tagzinha para o nosso container, ou seja, estou chamando de web server, poderia chamar de nginx, meu nginx, qualquer coisa, e estou pedindo para que ele monte através desse diretório que eu estou. Por isso esse ponto, tá? Eu vou utilizar o meu Dockerfile que está dentro
desse meu diretório site content. Duas coisas que são importantes. Importante é a gente ter esse arquivo Dockerfile dessa forma, escrito desse jeito, e rodar esse comando docker build dentro do diretório onde está o Dockerfile. Legal? Assim ele vai encontrar e ele vai conseguir pegar os comandos da linha e transformar em instruções para a máquina. Então, com essa linha, a gente dá Enter e apareceram algumas coisas bem legais. Primeiro ponto. Step 1, vocês conseguem ver que vai de 1 até 3, correto? É exatamente aquelas linhas que eu tenho lá dentro do meu Dockerfile e ela está especificada aqui na frente. From Nginx, latest, ou seja, isso resultou nessa camada com esse hash. A minha segunda linha, que era copiar o meu index para dentro do index do Nginx, gerou esse hash e copiar minha imagem gerou esse hash. O que importa para a gente é que foi construído com sucesso e foi tagueado com sucesso. Como a gente vê isso? Se a gente der um docker agora, images, ele vai listar para a gente todas as imagens que a gente tem localmente dentro do nosso host. Uma delas é esse de web server, justamente aqui criado 40 segundos atrás, com 142 megas. Então, se vocês repararem, mais uma vez, colocando aqui dentro de comparação entre máquina virtual e container, esse meu único container aqui rodando o meu Nginx, já servindo uma página, ele tem somente 140 megas. Se você precisasse utilizar uma máquina virtual para isso, você teria que ter dois CPUs reservados, 2 GB de memória, para rodar a mesma página, né? Somente para você instalar o sistema operacional e todo aquele bando de coisas que a gente não precisa. Então, aqui é uma comparação bem legal sobre como o container ajuda, né, no nosso caso, e também como é mais leve. E agora que eu tenho a minha imagem construída, eu dei o meu nome, eu posso fazer várias coisas. Uma delas é subir dentro de uma registry minha privada, ou seja, se eu estou trabalhando numa registry, subir, seja qualquer uma, eu posso colocar isso lá dentro e colocar que ela é privada ou ela é pública, outras pessoas podem usar. Inclusive, essas outras pessoas podem ser pessoas da sua equipe, né? Então, trazendo aquela analogia do DevOps, que a gente tem os operadores, os desenvolvedores trabalhando em conjunto, você teria um repositório local, onde estaria todo mundo trabalhando em cima, vendo o que faz sentido, vendo todas as camadas, todas as linhas, e tudo isso de uma forma bem direta. Outro ponto que a gente pode ter aqui também é esse comando que a gente vai fazer agora. Docker run, de novo, mesmos parâmetros que a gente já estava rodando antes, naquela mesma porta 8080, agora vai utilizar a imagem web server, que foi a que a gente construiu, tá? Não é mais a Nginx, é o web server. Se eu der Enter, ele já está rodando o meu container. Docker PS, só para a gente não perder aqui a tradução. Tá rodando com o meu nome, beleza. E se eu der um refresh, é a mesma porta, pronto. Olá, meus amigos, esse é o meu primeiro container criado. E tem uma imagem muito grande aqui, vou diminuir, do nosso Gecko que a gente colocou lá dentro, tá? Então, tudo isso para mostrar como que a gente lida com container, como que a gente pode rodar um container de forma bem simples, já construído por alguém, ou como a gente pode criar um. Então, quando a gente está trabalhando com um único container legal, quando a gente vai levar para um cenário real, são vários containers que precisam conversar entre si. Você precisa ter uma comunicação, você precisa ter requisitos de segurança, vários elementos que a gente começa a ter necessidade de um Docker Compose. Então, isso pode ser tema de um próximo vídeo também. Basta vocês colocarem aqui nos comentários abaixo se vocês querem que a gente traga esse tipo de conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, se testaram fazer isso daqui também e não funcionou, deixa embaixo que a gente vai conversar e também te dar esses primeiros passos aí dentro de container. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouquinho e tenham visto que é importante, é fundamental essa parte de containers para entender tudo isso que a gente está trazendo aqui semanalmente para vocês nos vídeos e também no que está sendo cobrado da gente no nosso dia a dia, certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.